Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da utilização dos indicadores de volume. Por que devo utilizar o volume financeiro e o volume profile para analisar os movimentos no mercado? Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora e especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que te ensina a rastrear os investidores profissionais através de indicadores de volume. Vamos começar. Os investidores profissionais, a gente precisa entender isso, eles são muito bem informados e eles têm poderio financeiro, eles têm dinheiro. Nós estamos falando do JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, BlackRock, Vanguard Group. E esses grandes players de mercado, o BS, que é um banco suíço, esses grandes players de mercado, eles são responsáveis por mais de 50% das negociações na nossa bolsa. E são eles que nós precisamos rastrear principalmente. A gente precisa entender que o dinheiro, eles têm muito dinheiro, e o dinheiro é o combustível do mercado. É o dinheiro que movimenta o mercado. Por isso que os indicadores de volume, com esses indicadores de volume, a gente consegue localizar onde está o dinheiro. Por isso que a gente utiliza esses indicadores. Eu vou conversar agora sobre a lei da oferta e demanda e vou explicar para vocês a importância de entendê-la a fundo. A lei da oferta e demanda, ela diz o seguinte: que a quantidade demandada ela é inversamente proporcional ao preço. Ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Isso é óbvio. A gente quer comprar quando o preço está mais baixo e quer vender quando o preço está mais caro. Por isso que a lei da oferta, a lei da a curva da oferta, ela é diretamente proporcional. A quantidade demandada é diretamente proporcional ao preço. Por quê? Porque quanto maior o preço, mais a gente quer ofertar. Então, essa lei vocês precisam entender, porque isso funciona no mercado também, serve para o mercado. A gente quer comprar ação barata e vender caro. No entanto, os investidores profissionais, eles precisam induzir os demais participantes a tomarem atitudes irracionais que contrariam essa lei. As pessoas acabam vendendo quando está barato e comprando quando está caro. E por que que isso acontece? A oferta de ações de uma empresa ela é finita, tem uma quantidade X de ações negociadas na bolsa, geralmente o free float, né? Tem empresas que têm parte das ações estão com o controlador e as demais ações estão livres para negociação na bolsa entre os investidores. Então, ela é finita. No entanto, a gente tem a possibilidade de vendas a descoberto que possibilita o aumento da oferta no ciclo de baixa. Então, o que é a venda a descoberto, para quem não sabe? Você aluga uma ação de quem tem ação e não quer vender, você vai, aluga, paga uma taxa para isso e você faz a venda dessas ações no mercado. Depois você recompra essas ações e devolve pro, pro dono. Então, essa possibilidade, ela faz com que a especulação corra solta no mercado. Eu trouxe aqui para vocês verem que o órgão regulador da China, ele colocou restrições à venda descoberta. Por conta disso, porque as vendas a descoberto, elas facilitam a especulação, elas facilitam a manipulação do mercado pelos grandes players. Eles conseguem alugar muitas ações, eles têm poderio financeiro e jogam o preço para baixo, de forma que eles justificam que o preço da ação, que é uma empresa, não vale nada praticamente, por X motivos. E eles dão os motivos lá nos relatórios que eles publicam. Mas a gente precisa entender que esses grandes participantes, eles negociam no mercado. Então, eles fazem esses relatórios e negociam ao mesmo tempo. Existe um conflito de interesse. Eu já falei sobre conflito de interesse com vocês. Então, existe um conflito de interesse. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. E por que eu estou falando das vendas a descoberto? No Brasil, elas são autorizadas e a taxa cobrada é muito baixa, o que facilita a vida dos investidores profissionais com poderio financeiro. Então, com as vendas à descoberta, eles conseguem levar o mercado a um extremo, o preço fica muito baixo. E aí, você que comprou uma ação porque achava que ela já tinha caído muito e não ia cair mais, e ela continua caindo, é por isso, porque as vendas à descoberta facilitam a vida desses grandes players de mercado. Então, a gente tem aí uma Casas Bahia que eles já falaram que justificava um valor de 40 bilhões, e hoje eles falam que em 500 milhões, a empresa vale 500 milhões e está cara. Então, esse é o jogo, tá?
é fazer com que as pessoas desistam mesmo com as vendas a descoberto. E geralmente o mercado vai aos extremos, leva as ações a preços muito baixos e depois leva a preços muito altos, no momento ali de euforia. Nós temos uma outra lei de mercado que a gente precisa entender também, que todo movimento do mercado, de alta ou de baixa, ele precisa ser precedido de uma causa raiz, não acontece um movimento do nada. Eu trouxe aqui o dólar para vocês para explicar isso. O dólar, ele ficou sendo negociado durante muito tempo, próximo ao patamar de R$ 5. No entanto, o que acontece nesses momentos aqui? A causa está sendo construída, eles estavam comprando dólar aqui, neste momento. Compraram dólar, tiraram dólar do mercado. E aqui o que nós vimos quando o Lula estava falando na televisão, nos sites de notícias, falavam que o Lula estava falando sobre o dólar, isso só facilitava o processo, facilitava o efeito. Mas a causa tinha sido construída aqui. Quando a gente tem esse tipo de volume aqui no volume no volume profile, essa zona de liquidez formada, isso indica que houve o quê? Um ativo está trocando de mãos. Quando o ativo está trocando de mãos, quem está comprando? É muito importante a gente saber quem está comprando e qual a intenção. Neste caso aqui, a intenção deles era jogar o dólar para cima. Por isso que a gente fala que o mercado antecipa os movimentos. Sim, porque eles precisam construir a causa antes. E eles construíram aqui. Eles tiraram o dólar do mercado, reduz a oferta, depois aumentou a demanda, ou qualquer falazinha do Lula que gere aumento da demanda vai levar o preço para cima. E nós temos o quê? Só o efeito acontecendo. E da mesma forma, agora nós temos, eles estão construindo uma causa no dólar. E qual é a causa? É a distribuição? Aqui foi a acumulação. E aqui, o que eles estão fazendo? Eles vão jogar o dólar de novo para cima, tá numa região aqui, que a gente chama de suporte, ou eles vão jogar o dólar para baixo. Qual a intenção desses participantes, desses investidores profissionais? Por enquanto, ainda está incerto. A gente não sabe. Se o preço acelerar para cima, deixando essa região toda para trás, provavelmente eles vão jogar de novo o preço para cima. Vou voltar com o dólar para essa região aqui, tá? Para casa dos 5,60, 5,70. Então, a gente precisa acompanhar esse movimento do dólar aqui agora, por isso, tá? Porque as causas são construídas antes. Causa, isso aqui é só o efeito, tá? Então, o que aparece na televisão para vocês, no site de notícias, é só o efeito de uma causa que foi construída. E eles fingem que eles não sabem de nada, que não foram eles que construíram essa causa, né? Como se eles não soubessem e não fossem eles que movimentassem o mercado. Nós temos essa outra lei aqui, que é do esforço e resultado, que o esforço é o volume e o resultado é o deslocamento no preço. Então, gente, aqui a gente teve o quê? Muito esforço, né? Muito esforço. E qual que foi o resultado? O preço não deslocava, então, ou seja, eles estão construindo uma causa aqui, tá? Quando tem muito volume, pouco deslocamento no preço, qual foi o efeito no preço? Não teve. Então, ou seja, essa região aqui é uma região que a gente pode pensar que ela vai fazer o quê? O preço parar, ele estava caindo, o preço vai parar de cair, porque o ativo está trocando de mãos. Essa é a lei do esforço e resultado, porque com tanto volume injetado, o preço precisaria estar se deslocando, continuando o movimento de queda, mas não, ele parou. Isso indica que o ativo está trocando de mãos. Então, nós usamos esses dois indicadores para localizar onde está o dinheiro. E eu vou trazer para vocês aqui mais um exemplo, Petrobras. Um topo histórico, os grandes players de mercado fazendo indicação de compra, aumentando o preço-alvo, muito volume, pouco resultado, o preço não deu continuidade. Aqui mostra pelo indicador volume financeiro e aqui pelo indicador volume profile. E o preço começa a negociar abaixo e começa a corrigir. Até que o preço chega na região, uma região de interesse comprador dos grandes players de mercado, eles injetam volume, aqui é volume financeiro. Eu gosto de pegar o volume financeiro em tempos menores para localizar, para ver essas injeções de volume em curto período de tempo. E aí nós vemos aqui no volume profile também pontos de controle, que é essa linha vermelha, o nível de preço mais negociado saiu daqui de cima e veio aqui para baixo, tá? Então, quando a gente sabe identificar onde está o dinheiro, a gente sabe identificar que aqui tem dinheiro o quê? De player profissional, tá? E dependendo da região no gráfico, a gente vai
entender que aqui parece, tudo indica que eles têm um interesse comprador, e aqui tudo indica que é um interesse vendedor. Então a gente não é enganado pela notícia. Eles aqui induziram os participantes ao erro, com uma recomendação: comprar quando estava caro já. Eles venderam. E aí o preço corrige e aqui eles voltam a comprar barato de novo, tá? Isso aqui acontece no curto prazo, eu estou mostrando para vocês aqui no curto prazo, mostrei no dólar também para vocês, né? Eles induziram muita gente aqui na época a vender dólar e eles compraram tudo. Compraram, 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 depois o dólar disparou. E aí eles ainda venderam suas ações, né? E as ações ficaram baratas, então eles vão comprar as ações de novo com um preço muito mais baixo, com o dólar caro, tá? É isso que é o jogo deles. Comprar, eles para comprar, quanto mais caro o dólar para eles, melhor. Então, gente, é muito importante a gente identificar onde está o dinheiro para identificar onde está o investidor profissional. E o indicador volume financeiro, vou mostrar para vocês aqui, eu gosto de utilizá-lo dessa forma, em tempos gráficos menores, para localizar esses grandes volumes que são totalmente diferentes dos outros, tá vendo? Esse aqui é dinheiro de smart money, esse aqui é dinheiro do player profissional. A gente consegue localizar que tem player profissional injetando volume no mercado, com tempos gráficos menores, principalmente, tá? Então, é isso. Eu vou agora mostrar para vocês aqui o gráfico de. Vou mostrar três gráficos para vocês. Esse aqui é o gráfico de pets. Aqui eu tinha comentado com vocês, com essa configuração, eu falei num panorama de mercado, eu não compro pets. E aí a gente teve o que? Alteração de ponto de controle. Eles são bem informados. Pode ser que tenha uma notícia sobre pets que vai sair daqui a um tempo. Pode ser que o mercado já está amadurecendo para um movimento de alta. Eles que sabem o que está acontecendo. Então, aqui mostra o quê? Que eles estão com interesse comprador em pets. Enquanto estiver negociando acima dessa região aqui, se eles injetaram muito dinheiro aqui, num, num pequeno intervalo aqui de preço, eles estão com algum interesse aqui na ação, tá? Da mesma forma, a gente pode colocar aqui. E aqui, depois que fez o primeiro movimento de alta, eu falei, gente, com essa configuração eu não compro mais. E agora já alterou. Então, enquanto estiver negociando acima dessa região, é interesse comprador deles, tá? Petrobras. Mostrei para vocês, eu vou mostrar novamente. A gente olha, ok, a gente olha aqui, topo, aqui essa região, é região de interesse vendedor, então a gente vai no micro e localiza onde está o dinheiro. Então, a gente pegou aqui, eles injetaram muito dinheiro aqui, eles estão com interesse vendedor. Eles venderam, o preço corrigiu. Aí, onde o preço foi parar? Onde eles defenderam suas posições? Aqui. Então, enquanto o preço estiver negociando acima dessa região e acima desse volume que eles injetaram aqui no curto prazo, a tendência é que o preço continue em movimento de alta, tá? Então, a gente sabe aqui que eles tiveram, a gente teve interesse aqui de player profissional. A gente está tendo aí uma questão de uma guerra lá na Israel, invadindo o Líbano. Será que o petróleo vai disparar? Eles sabem disso, eles já estão preparados para isso. E aí, se o petróleo subir, provavelmente Petrobras sobe também e as empresas de petróleo. Estou especulando aqui, porque eles estão com interesse aqui nessa empresa de petróleo, como a Petrobras, tá? A gente vê, por exemplo, Magazine Luiza, eu falei com vocês aqui também. Gente, começou a negociar abaixo dessa região, eu não vi ainda eles absorvendo e alterando o ponto de controle aqui em Magalu, tá? Eles estão injetando dinheiro aqui nessa região. Pode ser que seja a região para segurar, mas essa não foi, pode ser essa, mas a gente tem que esperar a alteração do ponto de controle para a gente fazer uma entrada mais segura, se a gente tiver interesse em comprar Magazine Luiza, tá? Mas enquanto estiver assim, é muito difícil o preço voltar a subir. Quer dizer que é 100% certeza que não vai acontecer? Pode ter uma notícia, alguma coisa sair, que realmente pega o mercado de surpresa, como foi o caso de Ambipar, e a empresa disparou 1000% aí, tá?
Mas no caso de Magalu aqui, se continuar do jeito que os grandes preços costumam operar, eles vão primeiro alterar o ponto de controle aqui para baixo e depois o preço vai começar a subir, tá bom? Então, gente, por isso que a gente precisa rastrear os investidores profissionais e eu vou trazer um último gráfico aqui para vocês de Casas Bahia. Mais uma vez, Casas Bahia chegou na região de volume, é uma região de resistência, vejam, eles se protegeram. Eu comecei a fazer comprinha aqui, aumentei mais um pouquinho aqui, estou aguardando para fazer o maior aporte quando der um sinal melhor, porque eles, pelo visto, não tem limite, tá? Então, pelo visto não, eles não têm, tá, gente? Então, eu quero trazer o gráfico de Magalu, na verdade, de Magalu, não, de Casas Bahia, na verdade, para mostrar para vocês como que eles levam o mercado aos extremos, tá? Nós temos aí 99,26% de queda do topo histórico. A empresa quase está na zero, né? E eles conseguem ainda justificar que a empresa não tem valor, que a empresa está valendo em torno de 500 milhões de reais e eles continuam justificando que o preço ainda está caro. Mas aqui em cima, quando a empresa não era tão diferente do que é agora, eles criavam várias justificativas e falavam que a empresa ia continuar subindo. Aqui o valor de mercado da empresa era 40 bilhões, tá? Mais ou menos. E eles justificavam que ainda ia chegar a 50 bi. A empresa não está tão diferente do passado assim, mas é isso, o mercado leva aos extremos. Por isso, é importante a gente utilizar os indicadores de volume para rastrear os investidores profissionais, porque a especulação é muito forte, a manipulação é muito grande e a gente tem que se proteger de alguma forma nesse mercado, principalmente quando se trata de ações de setores mais especulativos, como varejo, aviação. Vou até trazer um exemplo aqui para vocês, gente, de Azul. Eu coloquei isso no meu curso, mas eu vou trazer para vocês aqui. Saiu uma reportagem falando que o JP Morgan fez recomendação de Azul e vendeu no mesmo dia. Foi a única reportagem que eu vi sobre isso. Eles serem pegos, né? Tipo, venderam e a venda foi mais ou menos aqui, tá? Não sei se foi aqui, não foi aqui, se não me engano, foi aqui. Eles venderam aqui, fizeram a recomendação, venderam, chegou a subir um pouquinho e depois desabou 74%, tá? 74%. E o JP Morgan, ele vendeu. Nessa recomendação, ele fez a recomendação e depois vendeu. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E aí, os indicadores de volume vão nos ajudar, principalmente, volto a falar, nessas empresas muito especulativas. Vejam que o preço começou a negociar, ele fez que ia subir e começou a negociar abaixo do ponto de controle, e é o ponto de controle é que manda. Então, por enquanto, eu nem vejo sinal aí de alta em Azul. Enquanto o ponto de controle estiver aqui em cima, meio difícil a ação entrar em tendência de alta, tá? Então, gente, é isso. Rastreie os investidores profissionais através dos indicadores de volume. Saibam onde eles estão colocando dinheiro, saibam onde eles vão defender suas posições. Essas regiões onde tem ponto de controle, eles defendem as posições, como eu mostrei para vocês em Casas Bahia, tá? Eles defenderam a posição aqui em Casas Bahia e jogaram para baixo o preço novamente, com vendas a descoberto. E é isso. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se estão gostando, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Eu vou trazer diariamente informações importantes e relevantes sobre bolsa de valores e mercado financeiro em geral. E lembrando, gente, que nada do que é dito aqui se trata de recomendação de compra, de venda ou de manutenção de ativos. Eu trago informações para auxiliá-los a entender o funcionamento do mercado de ações. Um grande abraço para vocês. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou